articulo mortis celitus. Essa mensagem de hoje é uma grande bênção. Porém, eu preciso pedir que você se esforce para entender corretamente, porque se você não entender, pode se tornar uma maldição. E por quê? Porque se você não entender, pode ser que você saia daqui dizendo que a mensagem é isso, que a mensagem é aquilo, quando na verdade a mensagem não é nada disso que você entendeu. Por isso, entender corretamente a mensagem de hoje é muito importante. Pode animá-lo ou desanimá-lo. Por isso eu quero ter certeza de que você vai compreender o que nós estamos compartilhando, porque essa é uma parte muito importante do poder do Evangelho. Na palestra anterior, nós paramos no passo número 5, dar muito fruto. Por que Deus usou uma imagem de uma videira, a parábola da videira? Diz o Espírito de Profecia, a união de Cristo com seu povo crente é ilustrada por esta comparação, como por nenhuma outra. Por isso essa parábola é a parábola mais importante para nós entendermos a união que precisa haver entre Cristo e nós. Como que funciona a videira e os ramos? Jesus é a videira, Jesus é a raiz. Ele envia seiva para o pequeno ramo que finalmente se permitiu ser conectado, enxertado, para que a energia, a corrente da vida, o poder possa entrar no ramo, o poder possa entrar na vida do cristão. E então o cristão passe a produzir o fruto do Espírito. Estai em mim e eu em vós. Algumas versões dizem permanecei em mim. O que está nos dizendo aqui é simplesmente: uma vez que você rendeu a sua vida, permaneça em mim. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Uma outra tradução diz assim: e assim provarão que são meus discípulos. Então, como é que você prova que você é um discípulo de Deus? Pelo fruto do Espírito. Não é por quantos estudos bíblicos você dá, não. Mas é se o Espírito Santo está no controle da sua vida, do seu espírito. Porque você pode dar 10 estudos bíblicos por dia e voltar para casa e brigar com a sua família, não é mesmo? E é em casa onde nós mostramos o nosso verdadeiro eu. Pode parecer que nós somos muito consagrados na igreja ou quando nós estamos dando um estudo bíblico, mas como nós somos no nosso lar? E assim Jesus diz: venha a mim e depois permaneça em mim e então você terá o fruto do Espírito. Porque Mateus 7,16 diz: por seus frutos os conhecereis. Cristo procura reproduzir-se no coração dos homens e faz isso por intermédio daqueles que nele creem, em você, através de você. O objetivo da vida cristã é a frutificação. Qual é o objetivo da sua vida? Dar fruto. Mas muitas vezes nós pensamos que dar muito fruto é dar muito estudo bíblico e levar muitos ao batismo. Mas o que é dar fruto? A reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. E é apenas quando você realmente representa Cristo que você pode ajudar os outros a ver o que é que realmente significa ser um cristão. O fruto do Espírito, vamos nos lembrar, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fidelidade para representar a Cristo em seu lar, mansidão, domínio próprio. Quando vivemos pela fé no Filho de Deus, os frutos do Espírito se manifestarão em nossa vida. Nenhum faltará.
Então, se você não vê esses frutos todos que nós citamos da palavra de Deus, se você não vê em sua vida, algo está errado. A vida de Cristo em vós produz os mesmos frutos que nele. Vivendo em Cristo, aderindo a Ele, por Ele sustentados e dele tirando a nutrição, dareis frutos segundo a sua semelhança. Será que você está em uma posição onde não possui essas graças em sua vida? Como você faz para saber? O texto continua e nos diz: será que estais em uma posição em que não possuís essas graças? Assim que alguém o atravessa ou o ofende, surge em seu coração um sentimento de amargura, um espírito de rebelião? Se este é o espírito que possuís, tendes em mente que não possuís o Espírito de Cristo. É outro Espírito. Você consegue entender como é fácil você saber se você está em Cristo ou não? Se você manifesta então um espírito errado, não é o de Cristo. De alguma forma você não permitiu que Cristo controlasse o seu espírito e você cedeu a uma tentação, cedeu a um outro espírito e permitiu que esse outro espírito entrasse e o controlasse. O Espírito de Cristo será revelado em todos aqueles que nasceram de Deus. Rivalidades e contendas não podem ocorrer entre aqueles que são controlados por seu Espírito. Pelos seus frutos os conhecereis. Ou é Deus ou é Satanás quem controla a mente. E a vida revela isso tão claramente que ninguém precisa equivocar-se acerca do poder a que prestais obediência. Não podemos ficar irritados e impacientes e ainda sermos cristãos, porque um espírito irritado e impaciente não é o Espírito de Cristo, é outro espírito. Sabe, muitos de nós nunca aprendemos o que significa ser cristãos. Muitos de nós crescemos em um lar onde o pai, a mãe, os irmãos manifestavam outro espírito livremente e nós nunca paramos para estudar e concluir que se nós fizermos assim, nós somos tudo, menos cristãos. Muitos cresceram num lar que mostrou a obediência da lei. Errou? Levou castigo. Porém é com um espírito errado. Os filhos veem um espírito errado nos pais. Os pais veem um espírito errado nos filhos. E os filhos reproduzem o mesmo espírito que os pais apresentam. E de certo que isso deve ser normal, não é mesmo? Porque todos são assim, não são? Você pergunta como aperfeiçoar um caráter cristão. Olhe para a vida de Jesus. Ele é seu padrão. Veja que tipo de espírito ele manifestou e tente mostrar o mesmo em sua vida e conversas diárias. Faça exatamente os caminhos que ele fez. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13, verso 5: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, se permaneceis em Cristo. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. E o Espírito de Profecia nos ajuda a entender como fazer esse teste conosco mesmo. Mas você dirá, como vou saber se Cristo está em meu coração? Se quando você é criticado ou corrigido em seu caminho e as coisas não saem exatamente como você pensa que devem sair, se você permite sua paixão surgir em vez de suportar a correção e ser paciente e bondoso, Cristo não está permanecendo no coração. É uma linguagem muito direta e simples, não é mesmo? Até mesmo as crianças podem entender. E as crianças sabem imediatamente quando o espírito da mãe está errado. Eles sabem exatamente quando a mãe está irritada. Eles sabem quando o pai está impaciente. Mesmo as criancinhas pequenininhas de colo, elas conseguem detectar se o meu espírito, se o seu espírito está errado. E então elas se tornam desconfortáveis e também ficam tudo agitados. Até os animais sabem reconhecer como anda o nosso espírito. Quando cedemos à impaciência, pergunta aqui nesse momento, é fácil nós cedermos à impaciência? Oh, sim. É um dos pecados mais fáceis de eu e você cairmos.
Quando cedemos à impaciência, expulsamos do coração o Espírito de Deus e damos lugar aos atributos de Satanás. Outro espírito assume no momento em que não permitimos que o Espírito Santo controle nosso espírito. Ou Deus ou Satanás está no controle. E a Bíblia diz em Romanos 6,16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Se condescendemos com a ira, o desejo, a cobiça, o ódio, o egoísmo ou qualquer outro pecado, tornamo-nos servos do pecado, servos de Satanás. Ninguém pode servir a dois senhores. Se servimos o pecado, não podemos servir a Cristo. Escolha um dos dois. Ninguém pode servir os dois. Lembra do que nós lemos antes? Não podemos ficar irritados e impacientes e ainda sermos cristãos. Palavras impacientes e não gentis, pronunciadas em nosso lar, os anjos ouvem. E quereis vós defrontar nos livros do céu um registro das palavras impacientes e apaixonadas que pronunciastes no lar? A impaciência traz o inimigo de Deus e do homem ao vosso lar e afugenta os anjos de Deus. Se permaneceis em Cristo e Cristo em vós, não podeis falar palavras de ira. Pais, mães, rogo-vos por amor de Cristo, que sejais bondosos, ternos e pacientes em vosso lar. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então, se dissermos que Cristo está conosco, enquanto palavras furiosas e irritadas, impacientes estão saindo dos nossos lábios, nós estamos querendo dizer que é Cristo quem está produzindo essas palavras em nós. Ele é o culpado. E mais, quando nós fazemos isso, nós estamos imprimindo em nossos filhos e nas pessoas ao nosso redor que sim, eu sou cristão, mas não pude evitar, não posso fazer nada quanto a isso. E então nós inventamos desculpas e mais desculpas, ao invés de nós passarmos a permitir que o Espírito do Senhor nos controle, ao invés de uma completa entrega do ser aos pés da cruz. E nós vamos continuar inventando desculpas. Até quando? Até quando nós vamos inventar desculpas para nós podermos então nos entregar à satisfação do nosso próprio temperamento? Você não pode ceder ao seu próprio temperamento e seguir seu próprio caminho e ainda permanecer um filho de Deus. Temos de lutar contra nossas tendências hereditárias, para não cedermos à tentação e não irarmos sob a provocação. O homem que cede à impaciência está servindo a Satanás. Daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Ninguém engane sua própria alma nessa questão. Se abrigardes o orgulho, o amor próprio, o desejo de supremacia, vanglória, ambição egoísta, murmuração, amargura, maledicência, mentira, engano e calúnia, não tendes Cristo em vosso coração. E as evidências demonstram que tendes a mente e o caráter de Satanás, e não o de Jesus Cristo, pois ele era manso e humilde de coração. Deveis ter um caráter cristão que subsista. Podeis ter boas intenções, bons impulsos, podeis falar compreensivelmente a verdade, mas não estáis habilitados para o reino dos céus. Vosso caráter tem em si um material ordinário que destrói o valor do ouro. Não alcançastes a norma. Não tendes em vós o cunho divino. Os fogos da fornalha consumir-vos-iam, porque sois ouro inútil, falso. E a Bíblia confirma: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Porque esse tipo de fruto, meus irmãos, não dá naqueles ramos que estão ligados à videira verdadeira. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então aqui a Bíblia está nos dizendo que se você diz que você está em Cristo, que você tem Cristo com você, enquanto você possui essas demonstrações de pecado, você está mentindo contra a verdade. E se você ler 1 João 1, 5 a 7, fica ainda mais claro.
E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E outro texto, 1 João 2, 3 a 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A Bíblia também é muito direta e muito clara. Agora você pode dizer se você está em Cristo, se você estiver andando como ele andou, se você tiver o mesmo Espírito que ele. Talvez você diga, eu guardo sim os mandamentos. Guarda mesmo? Você cumpre os princípios dos mandamentos de Deus em seu lar e em sua família? Você nunca é rude, descortês e indelicado no círculo familiar? Se você manifestar falta de cortesia em seu lar, não importa quão alta seja a sua profissão, estará violando os mandamentos de Deus. Percebe? O cumprimento da lei é o amor, e o amor é paciente e gentil. Não importa o quanto você pregue os mandamentos a outras pessoas, se você falhar em manifestar o amor de Cristo a outras pessoas em sua vida doméstica, no seu lar, você é um transgressor da lei. Isso é muito sério. Quando você e eu entendermos essas coisas, então vamos precisar de muito poder. Poder para viver o amor de Deus em nosso lar. Isso não é o amor humano. Não, o amor humano não consegue fazer isso. É apenas o amor de Deus que pode fazer isso. E a Bíblia diz em Romanos 5, 1 e 5. Tendo sido justificados pela fé, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse é o único jeito de termos esse poder, quando entrarmos em uma conexão viva com Deus. Por isso é tão importante que eu e você saibamos como permanecer em Cristo. O que devemos fazer quando a tentação vem? Como permanecer em Cristo para que nada nos afaste dele? Nós vamos falar um pouco do passo número 6. Deus nos prometeu ajuda quando nós somos tentados. Mas Ele espera de nós que nós tomemos o seu meio de escape que Ele providenciou. Ele não tomará o meio de escape por você. Não é a parte dele. É a nossa parte cooperar com Deus. A parte dele é ajudar. 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Não é uma promessa maravilhosa? Mas você sabe que pode ser que estejamos lendo essa promessa e não obtendo nenhum poder e nenhuma ajuda dela? Muitos não entendem como fazer para ter um relacionamento vivo com Cristo. Não entendem como o Evangelho funciona. Você sabe que tem uma passagem do Espírito de Profecia que diz que não existe 1 em 100 que entenda o plano da salvação e como cooperar com Deus. Diz assim, precisamos ser esclarecidos acerca do plano da salvação. Não existe um dentre 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto. Então vamos estudar sobre este assunto. Nosso Pai Celeste mede e pesa toda prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Aqui está o crente. Nada pode tocá-lo, exceto pela permissão do Senhor. E o Senhor mede cada prova antes de permitir que ela venha. Agora, essa outra pessoa aqui, o frio ou o morno, pode vir a ele todos os tipos de problemas e provações. Por quê? Porque não estão na fortaleza de Deus.
não deram a Deus o direito de ser o protetor deles, porque não entraram em seu santuário. É lá dentro do seu santuário onde ele tem o direito de controlar as forças do mal. Deus considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e provação de Deus e jamais permite que as tentações sejam maiores que a capacidade de resistência. Se a alma é dominada, se a pessoa é sobrepujada, isto não pode ser nunca atribuído a Deus. Mas o tentado não estava vigilante e em oração, e não se apoderou pela fé das providências que Deus abundantemente acumulara para ele. Cristo jamais faltou a um crente em sua hora de combate. O crente precisa reivindicar a promessa e enfrentar o inimigo em nome do Senhor. Não tomou um meio de escape que o Senhor providenciou, porque Deus disse que para cada tentação Ele dará também o escape. Qual é o meio de escape? Quais são as providências que Deus reservou para aquele que nele crê e não precise cair? Quando eu entendi essa grande realidade de que Deus poderia mesmo me guardar de cair, passei a clamar ao Senhor para que eu não cedesse mais às tentações. Lembro-me que eu orava assim: Senhor, eu desejo de todo o meu ser totalmente controlada pelo Espírito Santo. Todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras, as minhas feições, o meu agir, o meu entrar, o meu sair, o meu ir, o meu vir, tudo, Senhor, de acordo com a sua vontade e não a minha. E Deus tem feito muitos milagres em minha mente, em meu coração, e muitos outros ainda Ele fará. Mas eu não entendi ainda como eu poderia cooperar com Ele. Margaret Davis se rendeu ao Senhor em 1973. Foi nesse ano que ela descobriu o caminho da salvação e foi até os pés da cruz, completamente. E ela acreditou que o Senhor poderia impedi-la de cair. Sim, ela creu nisso, porque a Bíblia diz. Mas da mesma forma que eu, ela também não tinha aprendido essa questão de tomar o meio de escape que o Senhor providencia. Então, naquela noite em que ela se rendeu e deu ao Senhor todos os direitos, acreditou que o Senhor poderia não só guardá-la de pecar, mas limpar de todo o mal. Não era só o perdão, mas a purificação. E então ela creu que o Senhor poderia conceder a ela um novo coração e uma nova mente. O Senhor assim o fez. Ela percebeu imediatamente que a atitude em relação ao marido dela estava diferente. Ela conta que ela agradeceu ao Senhor porque o Senhor a aceitou. E naquela noite ela acreditou que ele a impediria de cair. Então, na manhã seguinte, ela se levantou, fez tudo o que precisava durante o dia, foi para o trabalho, não percebeu nenhuma grande provação, até que chegou a noite, na hora do culto familiar. Ela estava lendo um livro sobre oração em família naquela noite. E era um livro muito bom. Mas o marido de Margaret era editor. E ele, com frequência, ele tinha o hábito de corrigir problemas de concordância, de gramática. Assim que ele percebia que algo poderia ter sido escrito de forma mais clara, mais bela. Afinal de contas, é isso que um editor faz. Trabalha em textos para torná-los mais compreensivos e mais claros. E se a gramática estivesse errada, ele prontamente corrigia. Ele corrigia também a esposa e os filhos durante o dia, se eles estivessem falando alguma coisa, e eles não se importavam com isso. Mas Margaret se importava quando ele corrigia na hora do culto. Ela não gostava, nem um pouco. Então ele corrigia, ela respondia a algo e o culto então ficava arruinado. Vocês sabem, é muito fácil arruinar um culto familiar. É tão fácil trazer para o culto um espírito errado em você, e você sabe que isso é verdade. E a menos que você realmente se arrependa e peça perdão imediatamente, às vezes é melhor suspender o culto naquele momento, orar ao Senhor por um espírito manso e retomar o culto novamente. Então, toda vez que isso acontecia, quem você imagina que Margaret culpava por estragar o culto? Claro, a culpa era do marido. Mas se nós pararmos para pensar, ele estava fazendo alguma coisa errada? Não.
Mas ela se ofendia, ela na verdade criava a situação e colocava a culpa nele, ela ficava magoada com isso. Mas na noite anterior ela havia desistido do direito de ficar magoada contra o marido, lembra? Não importa o que ele fizesse, foi essa oração que ela fez ao Senhor. Então ela estava lendo o livro e de repente o marido corrige um problema em alguma frase e imediatamente ela respondeu alguma coisa cortante. E imediatamente o Santo Espírito a convenceu e a condenou. Você pecou. E imediatamente também, ao invés dela culpar o marido por criar aquela situação, ela disse diante de toda a família: eu pequei, desculpe, a culpa foi minha. E ela fez isso de uma forma muito clara, de uma forma decisiva. Algum tempo depois ela até conta que ela estava compartilhando essa mensagem num seminário e ela estava contando sobre esse momento do culto e o que tinha acontecido. E o filho dela se pronunciou naquele momento e ele disse assim: mamãe, eu me lembro dessa noite. Foi a primeira vez que eu ouvi a senhora assumir a culpa. Você percebe o que ela vinha fazendo todos esses anos? Culpando o marido ou os filhos, como o pai dela fazia, sem nem pensar no que estava fazendo. E você pode talvez pensar assim: mas Carol, era culpa dele. Por que ele tinha que corrigir o livro na hora do culto? No culto não é hora. Ela nem fez nada de mal para que pudesse ser considerado um pecado. Ela só respondeu alguma coisa, um pouco mais positivo, quem sabe, mas foi por causa da situação. Bem, a questão é que ela respondeu a partir de um espírito errado. Ela ficava irritada, incomodada e ela respondia de acordo com esses sentimentos, mesmo que ela tentasse modular a voz e a postura. Ela sabia que veio de um espírito irritado. A voz pode parecer muito mansa, mas isso é pecado. Eu me lembro que eu já ouvi o meu filho tentando falar com a minha filha de forma a modular a postura, mas dá para perceber que veio de um espírito incomodado. Então, às vezes ele diz assim: dá isso para mim, por favor? E ela não obedece. Então ele diz de novo: me dá isso daqui, por favor? Então ele foi educado na voz e ao mesmo tempo dá para perceber que veio de um espírito impaciente. É exatamente isso que aconteceu com ela. E por isso o Espírito Santo a convenceu do pecado. Convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Porque agora ela percebe, é um espírito errado que havia invadido o momento do culto. E foi culpa dela, foi por algo que ela fez. Então assim que o Espírito Santo mostrou o pecado, imediatamente ela reconheceu, diante da família toda: pequei. Então ela foi a Deus e novamente entregou-se completamente a Ele e disse: Senhor, eu não quero mais fazer isso, por favor, me diga como evitar cair em tentação, me mostre como. Não importa o que os outros façam, eu quero manter um espírito correto. E meus irmãos, não é só manter a postura correta e a voz correta, é aqui dentro correto. Mas Deus não respondeu e não falou com Margaret naquele momento em que ela pediu. Ele não mostrou como naquela noite. Mas mesmo assim ela acreditou que o Senhor a guardaria de cair em tentação. E na manhã seguinte ela se levantou, passou o dia no trabalho, sem grandes dificuldades, até a hora do culto familiar. Ela estava lendo o mesmo livro, que talvez não tivesse sido cuidadosamente editado, e novamente o marido corrigiu um problema. Imediatamente ela sentiu a tentação. O Espírito de Profecia nos diz, no Grande Conflito, página 469, o cristão sentirá as insinuações do pecado. Isso se chama tentação. E no exato momento em que ela sentiu a tentação, o Espírito Santo a fez lembrar que ela tinha desistido, ela não queria mais agir desta forma. Ela havia renovado os votos na noite anterior. E então veio na mente dela o seguinte: rapidamente, você desistiu de condescender com ressentimento contra o seu marido, lembra? E estava tão claro na consciência dela que ela soube, naquele momento ela soube o que fazer. E ela disse assim: sim, Senhor. E foi tão sincero. Foi como um clamor, foi como uma oração, foi como um pedido de ajuda. Irmãos, imediatamente o Senhor pôde controlar o espírito de Margaret. Ela não disse nenhuma palavra sequer,
Ninguém sabia que ela estava sendo tentada. E a vitória fora ganha. Ninguém soube, ninguém viu. Mas tudo aconteceu aqui dentro, na mente dela. E ela vibrou, o Senhor me mostrou um meio de escape. Exatamente no momento da tentação, submeta-se a Deus. E dessa forma você vai dar a Ele o direito de controlar o seu espírito. E Ele não terá o direito de outra forma. É só se você o autorizar. Se eu ceder ao Senhor, é o mesmo que dar-lhe o direito de que Ele me controle. Mas se eu ceder à tentação, o que é que Deus vai poder fazer por mim? Você consegue entender? A escolha é minha. Eu tenho que decidir. Esse direito Deus me deu. Eu preciso decidir tomar o caminho de escape, o meio de escape do Senhor. Veja isso em Isaías, capítulo 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Então aqui vem a tentação, e você está ciente, consciente, e então vem o Espírito Santo para lembrá-lo. Por aqui não, é por aqui o caminho, é por esse lado, não é por aí. E nesse momento você precisa fazer algo. Vozes inspiradas por Deus clamam: este é o caminho, andai nele. Se os homens atenderem a voz de advertência, se confiarem na guia de Deus e não no juízo finito, estarão seguros. Meus irmãos, assim que você ouvir essa voz de advertência, você precisa fazer como Margaret fez. Sim, Senhor, e entregue-se a Ele. Precisa imediatamente concordar com o Espírito Santo. Devemos tornar-nos tão sensíveis a influências santas que o mais leve sussurro de Jesus nos mova o coração. A consciência é a voz de Deus ouvida em meio ao conflito das paixões humanas. Quando resistida, o Espírito de Deus é entristecido. Como é que entristecemos o Espírito Santo? Quando resistimos ao sussurro que está tentando nos manter no caminho certo. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. A Bíblia também diz: não extingais o Espírito. Os pequeninos ramos que estão na videira não podem evitar a seiva de fluir, não podem. Mas eu e você somos agentes morais livres. E a qualquer momento, ou sempre, que eu e você fecharmos essa válvula que conecta a videira ao ramo, nós estaremos impedindo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos controle. Deus nos deu liberdade de escolha. A quem você cede é a quem você serve. Quem é que você serve? É a Deus ou é ao pecado? A quem nós vamos obedecer? Quando o Espírito tentar ganhar a sua atenção e sussurrar algo para que você tome o caminho certo, o meio de escape, não extingais o Espírito. Ouça a voz suave. E então você deve fazer o quê? Concorde. Diga de todo o coração: sim, Senhor. Veja uma passagem que nos diz o que fazer. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo ou inconstantes, purificai os corações. Foi dessa forma que Jesus obteve a vitória dia a dia, momento a momento. Jesus obteve a vitória por meio da submissão e fé em Deus. E diz-nos mediante o apóstolo: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Não nos podemos salvar do poder do tentador. Ele venceu a humanidade e quando tentamos resistir em nossa própria força, tornamo-nos presa de seus ardis. Mas torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Satanás treme e foge diante da mais débil pessoa que se refugia nesse nome poderoso. Acabamos de ler um meio de escape. Foi isso que Jesus fez toda vez em que ele foi tentado. Ele correu para a fortaleza, manteve a si próprio em submissão a Deus por meio da fé.
O esforço humano por si mesmo não é suficiente. Sem a ajuda do poder divino, ele de nada vale. Deus age, o homem age. A resistência à tentação deve partir do homem, que por sua vez deve obter poder de Deus. Então, primeiro de tudo, você se submete, assim que é advertido. E você cede à voz do Espírito em sua consciência. E você se submete a Deus aqui. E então você obtém o poder de Deus para resistir à tentação. Poder para tomar o meio de escape que Ele providenciou. Porém, o que a maioria de nós faz? Quando os nossos filhos desobedecem, nós vamos à batalha com eles antes de nós nos submetermos a Deus. O que é que Deus vai poder fazer por nós? Será que Ele vai poder nos livrar da impaciência e da irritabilidade? O que é que Ele vai poder fazer por nós? Nós não pedimos a Ele. Então, quando você for tentado, quando você vira uma situação se formando, onde você poderia ali se tornar impaciente ou nervoso, bravo, submeta-se a Deus. E então, só então, saia para resistir ao diabo. Só depois de submeter-se a Deus você poderá cuidar da situação, do problema, porque assim todo o poder do céu vai estar a seu comando. Ele é capaz de nos guardar de tropeços quando cooperamos com Ele. Ele é capaz. Clame ao Senhor, alma tentada. Basta lançar-se desamparado, indigno sobre Jesus e invocar-lhe a promessa. O Senhor ouvirá. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural e ajudará em cada ocasião de tentação. Porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Deus tem um meio de nos salvar, mas os mornos não encontraram esse meio de escape. As virgens tolas também não encontraram. Aquele homem que entra nas núpcias sem as vestes, também não. Para avançarmos sem tropeçar, precisamos ter certeza de que uma mão onipotente nos susterá. E uma piedade infinita é exercida em nosso favor, caso venhamos a cair. Unicamente Deus é capaz de ouvir em todo o tempo o nosso grito. Ele não pode salvá-lo em pecado, mas Ele imediatamente estende a mão caso você caia. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E também Deus promete, e que a tua força seja como os teus dias. Meus irmãos, é um dia de cada vez. É assim que nós devemos viver, um dia de cada vez para permanecer em Cristo. Nós não temos o amanhã, nós só temos o hoje. E hoje é o dia da salvação. Hoje você pode se submeter completamente a Deus e ser feito um filho ou filha de Deus. Hoje você pode tomar posse do poder de Deus, pode ser feita uma nova criatura, um novo coração, uma nova mente, a mente de Cristo. Hoje Deus pode guardá-lo de qualquer tropeço de cair em tentação. Nós temos o hoje. E se Deus lhe deu o dia de hoje, você abriu os seus olhos, por certo que Ele lhe concedeu também poder para vencer todas as tentações que esse dia estejam reservando para você. É promessa de Deus. Coopere com o Senhor. Não podemos fazer em poucas horas o trabalho de uma existência. Não necessitamos olhar para o futuro com ansiedade, pois Deus nos torna possível sermos vencedores cada dia. Meus irmãos, não esperem até o fim da vida, porque você não sabe quanto tempo de vida você tem, você sabe? Não. Hoje, será que você está vencendo? Ou você está sendo vencido? Ou é um ou é outro. Mas como é que nós somos tentados? A Bíblia nos diz, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou então seus próprios desejos. Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. As tentações serão despejadas sobre nós, meus irmãos,
pois por elas devemos ser provados durante nosso tempo de graça na terra. Este é o testar de Deus, uma revelação de nosso próprio coração. Não há pecado em ser tentado, mas o pecado acontece quando cedemos à tentação. Meus irmãos, as tentações revelam o nosso próprio coração. Deus permite que eu e você sejamos tentados para que conheçamos o que vai aqui dentro, para sabermos como a nossa natureza inferior reagiria se cedêssemos a ela. Aí passamos a entender as nossas fraquezas, passamos a perceber quão facilmente podemos ser levados a andar no caminho errado. Aí nós vamos entender a necessidade de vigilância. Então o que a tentação faz é mostrar para nós que a nossa natureza inferior, o que a nossa natureza inferior faria se nós ouvíssemos as suas sugestões. O que aconteceria se nós obedecêssemos a nossa natureza inferior? E agora estaremos alerta. Mas você não precisa andar de acordo com ela. Quando as sugestões da sua natureza inferior vierem até você, submeta-se a Deus. E assim Ele terá o direito de usar o seu poder para controlar a sua natureza inferior. É isso que os cristãos, que nós precisamos compreender. Uma citação importante. Há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás, os quais molestam mesmo o melhor dos homens, mas se eles não são acalentados, se são repelidos como odiosos, a alma não se mancha com culpa e nenhuma outra pessoa é desonrada por sua influência. Então não importa se pensamentos maus vêm à sua mente ou se você percebe que um sentimento errado está surgindo, não aceite como sendo seu. Fuja deles como se você estivesse fugindo do próprio Satanás. Lembre-se, Jesus foi tentado em todos os pontos como nós somos tentados, mas sem pecado. Ele nunca cedeu qualquer pensamento errado que Satanás pudesse apresentar a ele. Porque um pensamento impuro, tolerado, um desejo pecaminoso acariciado e a pessoa é contaminada e sua integridade comprometida. Porque aí é como se você os quisesse. É como se você quisesse esses pensamentos e esses sentimentos. Sabe que é errado, mas você quer mantê-los. Isso é pecado. Mesmo que você nunca haja de acordo com esse pensamento mau ou esse sentimento mau, só pelo fato de você permanecer com eles, isso é pecado. Acariciar é pecado. Não lutar contra, não repelir como odioso, isso é pecado. Se não quisermos cometer pecado, temos de evitar o seu próprio princípio. Aonde é o próprio princípio? Cada emoção e desejo tem de ser mantido em sujeição à razão e à consciência. Todo pensamento pecaminoso tem de ser instantaneamente repelido, instantaneamente. Para a câmara de oração, seguidores de Cristo, orai com fé e de todo o coração. Satanás está vigilante para enlaçar-vos os pés. Precisais ter socorro do alto se quereis escapar de seus ardis. Irmãos, e não é tentar tirar a mente dos pensamentos e dos sentimentos maus, como se nós pudéssemos, nós não podemos. É colocar a nossa mente na fonte do poder. Ore. Use o está escrito, cite a palavra de Deus, cante hinos de louvor. Diz a palavra de Deus assim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pertence-vos, porém, manter toda emoção e paixão sob domínio, em calma sujeição ao entendimento e à consciência. Então Satanás perde o poder de controlar a mente. Até vossos pensamentos devem ser trazidos em sujeição à vontade de Deus, e vossos sentimentos sob domínio da razão e da religião. Vossa imaginação não vos foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreada a seu bel prazer, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos, e pensamentos e sentimentos combinados constituem o caráter moral. Irmãos e irmãs, é com isso que nós estamos lidando. Não é somente pecados externos, mas o coração. O coração deve estar puro, o coração deve estar certo. E perfeição moral
É algo que é requerido de todos nós. Ninguém pode entrar no céu com pensamentos e sentimentos errados. É nos pensamentos e sentimentos que nós encontramos quem nós somos. Quem você é? Vemos isso nos seus pensamentos e sentimentos. Se agora, nesse exato momento, você não tivesse nenhum pensamento e nenhum sentimento, o que você seria? Você seria tudo, menos uma pessoa viva, menos uma pessoa que está vivendo. Porque pensamentos e sentimentos é você, seu caráter. E é a única coisa que você vai levar para o céu. Você vai levar para o céu você. E o que é você? O que é seu caráter? Seus pensamentos e sentimentos. Em outras palavras, você vai levar para o céu pensamentos e sentimentos. Por isso é tão importante que nós os controlemos. É por isso que Deus fala de purificação. É purificação das fontes da alma, purificação interior. Nós devemos permitir que o Santo Espírito esteja no comando do nosso espírito. Perfeição moral é requerida de todos nós. E nós falaremos mais sobre isso, falaremos mais sobre como Jesus lida quando nós caímos, como funciona essa infinita misericórdia de Jesus. Ele nos ama, Ele deseja salvar-nos de nós mesmos e de toda tentação. Que creiamos em Suas promessas. Cheritus